coisa de Umbanda. Aí tava como se fazer oferenda. Eu tava falando, precisava de cachaça, de galinha e mais coisas, que eu não lembro. Fala pessoal, vereador Pastor Dinho, estou aqui em Novo Horizonte. Fui acionado por uma mãe que tem uma filha de 13 anos de idade que estuda neste EMF. Primeiro eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, principalmente com as famílias cristãs dessa cidade, melhor ainda, com as famílias que votaram em Everson Meirelles. Veja o relato desta família, que absurdo, na verdade mais um absurdo que acontece nas escolas municipais da Serra. Na terça-feira eu tava lá na sala de ciências, daí o tio falou que ia colocar um negócio lá na TV, daí mas começou a passar umas pessoas de vestidão, daí ele falou que era pessoas de Umbanda, daí ele falou que não tinha nada de demônio ali, daí depois começou a passar pessoas com coroa, com chifre, passou uma deusa lá, que eles falaram que era deusa, que também tinha a mesma coisa com chifre, e daí eu pedi pra ir no banheiro, só que aí eu subi lá na coordenadora, lá em cima, e falei lá com que tava passando coisa de macumba, e também tava passando coisa de oferenda, tava ensinando como se fazer. Na aula, estava ensinando como fazer oferenda? Também. O que tava passando no vídeo? Coisa de Umbanda, aí tava como se fazer oferenda, eu tava falando que precisava de cachaça, de galinha e mais coisas, eu não lembro. Aí eu fui lá em cima, falei com a coordenadora e ela tinha falado bem assim, quem é esse Deus que é racista, que é homofóbica, que é preconceituosa. Você foi e falou que não estava de acordo com a aula que estava passando, porque estava afrontando a sua fé. Você é cristã, é isso, né? Você não ofendeu ninguém na sala, você só saiu e foi até a sala da diretora. E ela disse que o seu Deus é homofóbico, preconceituoso, é isso? E racista. E aí, o que aconteceu depois? Ela te obrigou a voltar pra sala? Ela me levou até a sala, mandou sentar e falou as mesmas coisas que ela tinha falado pra mim ali. Falou no meio de todo mundo? O que ela falou no meio de todo mundo? Repete pra eu te ouvir. Que esse Deus é racista, preconceituoso, que se eu sou preconceituosa, racista e homofóbica. Aí ela ficou falando lá e as pessoas tudo concordando, tinha gente lá que seguia o mesmo Deus que eu. As crianças evangélicas da sala concordavam porque tinha medo de discordar da diretora, é isso? Quantos anos você tem? 13. Aí você foi obrigado a assistir toda a aula do professor? Só que ela me levou lá pra diretoria e começou a brigar comigo, falando um monte de coisa, e eu não aceitei. Aí ela me levou pra diretoria e falou assim, aí outra mulher tava falando, olha, vai continuar passando essas coisas por causa que tá no catálogo lá que tem que passar essas coisas. Qual é o nome do professor? Professor de quê? De história. Após a aluna ser levada para a sala da diretora, acionaram a mãe da aluna, nós estamos aqui com a mãe da aluna para que ela nos conte os fatos. Bom, aí a senhora chegou na escola, com o que a senhora deparou? Eles me chamaram, né? Aí tava a coordenadora, a diretora e a pedagoga. E eles relataram que se recusou assistir a aula, porque estava falando de religiões, e concordava com a aula do professor. E aí pediu para sair da sala, e aí foi reclamar com ela. E ela falou que era obrigada a assistir a aula, e que o professor também era obrigado, né, a dar essa aula. E que existia realmente vários deuses, que ela não aceitava. Aí ela falou assim que ia ela para amanhã, a partir da manhã, e se não desse certo, ia expulsar ela da escola. Calma aí, só porque a Rafaela recusou assistir a aula do professor? Só porque ela recusou assistir a aula do professor. Ela ameaçou a transferir sua filha de turno na frente da senhora? Na minha frente, e chamou a Rafaela de racista, homofóbica e preconceituosa. Na frente da senhora? Na minha frente. Por que ela disse isso para a filha da senhora? Porque a Rafaela não aceitava o que estava passando na aula. Porque eles falaram que ela tinha que adorar todos os deuses. Quem disse isso? A coordenadora. A coordenadora falou isso pra senhora, que a sua filha tinha que adorar todos os deuses. E aí eu disse pra ela, não, ela adora o Deus que eu ensinei ela, o único Deus. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aí ela perguntou pra mim assim, e por um acaso você já viu esse Deus? Eu falei, não. Ela confrontou a fé da senhora? Eu falei, não, eu nunca vi, mas eu sinto ele. E ela disse, inclusive, a senhora estava me relatando ali agora há pouco, que ela disse que pai de santo também é Deus? Sim. Ela falou assim, um pai de santo, ele é um Deus.
Aí eu disse pra ela, não, o Pai do Santo não é um Deus. Ele é um homem, um comedor de feijão, como qualquer. Então a senhora foi confrontada junto com a filha da senhora. Sim, E a sua filha foi penalizada por isso, a senhora me falou? sim. O que aconteceu? 3 dias de suspensão. 3 dias de suspensão a sua filha recebeu? 3 dias. Por discordar de uma aula onde estavam ensinando, segundo o relato da sua filha, a fazer macumba com galinha, com cachaça. Uhum. A sua filha levou suspensão de 3 dias, a senhora me confirma isso. 3 dias. A senhora disse que sua filha foi ameaçada, inclusive a ser expulsa da escola? Isso. Eles falaram assim, nós já trocamos ela de sala e se não der certo, a gente vai trocar ela, botar ela de manhã. E se não der certo, só expulsão. O não dar certo pra eles é o quê? Que sua filha concorde com as aulas que eles estão dando e negue a fé dela. Uhum. Pessoal, esse é mais um relato que nós ouvimos de uma família aqui do município da Serra. Lembrando que nós tivemos um caso em Vila Nova de Colares, em que um professor tirou alunos da sala de aula e levou para um terreno de umbanda. E ali, segundo eles, foi uma experiência gastronômica, mas nós sabemos que não foi apenas uma experiência gastronômica, nós sabemos que foi um ritual religioso de umbanda. E agora, o relato de uma mãe em que uma filha foi penalizada porque discordou de uma aula de um professor, e não apenas discordou, a diretora confrontou a fé dessa criança que bravamente defendeu a sua fé. Então eu quero parabenizar essa mãe, parabenizar essa criança e fazer uma pergunta aqui para o Everson Meirelles, fazer uma pergunta aqui para a secretária de Educação da Serra. Esse é o modus operandi de vocês? Foi para isso que vocês estão aqui na Serra? Cadê o compromisso que o Everson Meirelles disse? Nunca me enganou, mas disse que tinha um compromisso com as igrejas dessa cidade. Eu quero fazer uma pergunta, onde estão os pastores dessa cidade? Diante de relatos como esse, que nós estamos denunciando há muito tempo. Vergonhoso que nós estamos ouvindo aqui. Nós acionaremos o Ministério Público. Vamos dar todo o suporte jurídico para que essa família possa fazer um boletim de ocorrência, porque o que está acontecendo nessa escola aqui em Novo Horizonte é sim um caso de polícia, intolerância religiosa e agressão emocional contra uma criança de apenas 13 anos de idade. Então eu quero incentivar você que é pai, incentive o seu filho a se posicionar, não tenham medo. Nós precisamos garantir o direito de nós exercermos a nossa fé e também recusarmos sim a ideia de nós temos que negar a nossa fé diante de matérias e ensinos como a desse professor aqui em Novo Horizonte. Agora eu gostaria de perguntar aos cristãos, aos pastores dessa cidade, depois de todos esses relatos, será que ainda vocês duvidam da capacidade que a esquerda tem de confrontar a nossa fé?